vós, Senhor. Pois bem, gente, nós ouvimos aí do Evangelho de Lucas um dia típico da vida de Jesus, quer dizer, o que Jesus fazia num dia comum da sua vida. Então, o Evangelho de João, ou de Lucas, traz um resumo, uma síntese das ações de Jesus. Primeiro, Jesus passa pelas sinagogas ensinando o reino de Deus. Vocês sabem que a prioridade de Jesus era pregar o reino de Deus. As coisas que foram acontecendo na sua vida, nesse percurso que ele fez, essas coisas são consequência da sua pregação. Então, a primeira coisa é pregar o reino de Deus. Segunda coisa é o cuidado com as pessoas. Seria Jesus concretizando a mensagem do reino. Cuidado com as pessoas, especialmente com os doentes e os pobres, os necessitados. Depois, Jesus tinha o hábito de se retirar para lugares desertos para estar com o Pai, quer dizer, para rezar, para falar com o Pai. E depois nós vimos, já no final do texto, Jesus querendo ir para outro lugar ou para outros lugares e o povo insistindo que ele ficasse ali. Fazia parte da missão de Jesus peregrinar, falando do reino de Deus. Então Jesus era como que um peregrino, como um nômade. Ele andava de lugar a lugar, falando do reino de Deus. Nós vimos então que no texto de hoje, especialmente, Jesus se dedica aos doentes. Primeiro, a sogra de Pedro, que está com febre alta, Jesus se ocupa dela e a cura da febre. E em seguida, ela serve Jesus e aos demais que estavam ali. Depois, o Evangelho diz que eles trazem os doentes da região para que Jesus os tocasse e os curasse. É interessante a gente pensar que realmente Jesus teve uma atenção especial pelos enfermos, pelos doentes. E por isso, ele nos deixou um sacramento para que a igreja sirva, dê atenção àqueles que estão doentes, estão precisando do carinho de Deus. Esse sacramento nós conhecemos que é o sacramento da unção dos enfermos. Eu vou falar um pouco sobre esse sacramento, porque há muita falta de conhecimento dos próprios católicos a respeito desse sacramento. Vejam que esse sacramento, a finalidade dele é reconfortar aqueles que estão doentes, trazer esperança para aqueles que estão doentes. Quem é que pode administrar esse sacramento? Quem é o ministro desse sacramento? Só podem ministrar esse sacramento os sacerdotes. No caso, então, os bispos, que também são sacerdotes. Então, um leigo, uma leiga, não pode administrar a unção dos enfermos. Então,
São só esses dois, bispos e padres. E depois, por que só podem o bispo e os padres? Porque a unção dos enfermos perdoa pecados para aqueles que não têm condições de receber o sacramento da confissão. Então, aí a gente vê que o sacramento é para aqueles que estão doentes mesmo, porque aqueles que podem ir até o sacerdote para se confessarem, então esses não precisariam do sacramento da unção dos enfermos. Então vejam bem, esse sacramento já teve um nome. Ele era chamado, antes do Concílio Vaticano II, de sacramento da extrema unção. Só aquela pessoa que estivesse mesmo no fim da linha, aí ela podia receber esse sacramento. Então vejam que esse sacramento, a Igreja fala o seguinte, o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: o momento oportuno para receber esse sacramento é o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte, por motivo de doença física ou por idade avançada ou por velhice. Normalmente, o doente o recebe uma vez só durante a mesma doença. Se uma pessoa está na cama por uma doença e ela fica meses, anos, pela mesma doença na cama, então essa pessoa poderá receber o sacramento uma vez. Só que, se essa doença agrava, se a doença complica, então a pessoa pode receber mais uma vez o sacramento da unção dos enfermos. Outra coisa, a Igreja permite que o fiel receba esse sacramento antes de uma cirurgia de alto risco. Então, se alguém vai se submeter a uma cirurgia de alto risco, ela poderá pedir ao sacerdote o sacramento da unção. Também as pessoas de idade avançada, quando são tomadas por uma fragilidade maior, quando as pessoas de idade avançada vão se sentindo mais frágeis, mais fracas, então esse sacramento deve e pode ser ministrado a essas pessoas de idade avançada. Qual é a matéria? Você sabe que os sacramentos, todos eles, têm a matéria e têm a forma ou a fórmula. Qual é a matéria do batismo? O que vocês acham? Qual é a matéria do batismo? Oi? É a água. A água. Qual a matéria do crisma? É o óleo. O bispo passa o óleo na testa do crismando ou da crismanda. Então, a matéria do sacramento da unção é o óleo dos enfermos. E não é qualquer óleo. É aquele óleo que é benzido pelo bispo na quinta-feira santa. Então não vale colocar qualquer óleo aí e dizer que é óleo dos enfermos. Às vezes se vende por aí, ou se vendem tipos de óleo, dizendo que óleo de enfermos não é não. O único óleo para a administração
do sacramento da unção dos enfermos é o óleo que é benzido pelo bispo na quinta-feira santa, junto com o óleo do batismo e o óleo do crisma. Então são os 3 tipos de óleo que a igreja usa. E qual é a forma ou a fórmula? No batismo, qual é a forma? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o padre derrama água na cabeça daquele que é batizado ou daquela que é batizada. O sacramento, então, da unção, a fórmula, ela é mais comprida. Então o padre reza: por esta santa unção e pela sua piíssima misericórdia, o Senhor vem te auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, Ele te perdoe, e assim por diante. Então vejam, é uma fórmula mais comprida. E quais são os efeitos? Vamos agora aos efeitos da unção dos enfermos. Qual é o primeiro efeito? É aquela graça especial, né, que vem através do sacramento. Com isso, o enfermo realiza na sua vida aquela união com a paixão de Cristo, para o seu bem e para o bem de toda a igreja. Então vejam, o sacramento da unção dos enfermos não é um sacramento isolado. Aquele que o recebe, o está recebendo em nome da igreja, em sintonia com a igreja. Depois, o segundo efeito: o enfermo recebe o reconforto, a paz e a coragem para suportar cristamente os sofrimentos daquela doença ou da idade avançada. Terceiro, o perdão dos pecados. Se o enfermo não puder obter esse sacramento ou esse perdão através do sacramento da penitência, como eu já disse, então a unção dos enfermos perdoa os pecados para aqueles que não podem ter o contato com o sacramento da confissão com o sacerdote. Depois, o quarto efeito, o restabelecimento da saúde, se isso for conveniente à salvação espiritual do doente. Vocês sabem que há pessoas que, ao receberem o sacramento da unção, quando estão doentes, que muitas delas ficam melhor, recuperam a saúde. Alguns já no momento ali já se sentem melhor. Mas isso não acontece sempre. Às vezes a pessoa já está num estado muito avançado de doença e com isso ela pode vir a falecer. Então o sacramento da unção não é um sacramento de ressurreição, não é, né? Então vejam bem, esse é o sacramento da unção dos enfermos. A gente não pode banalizar o sacramento da unção. Eu estou com uma dor de cabeça, então eu vou receber o óleo da unção. Como nós dissemos, é para uma doença mais séria, para uma situação mais séria, quando a pessoa, sobretudo, está na cama ou está em hospital, em casa de saúde. Mas quem pode andar, quem pode sair, né? A não ser que tenha uma doença mais grave, mais séria, mas ainda pode caminhar, pode andar, aí tudo bem, pode receber. Mas não é qualquer pessoa que pode receber, porque com isso a pessoa está banalizando, tá? Às vezes há pessoas que chegam até a gente e dizem: padre, me dá um pouco de óleo para eu levar para o doente tal.
Eu não posso dar o óleo para ele, o óleo dos doentes, porque se ele administra esse óleo, ele está fazendo uma unção dos enfermos, e ele não pode, porque ele não é padre, não é bispo, e porque ele não pode perdoar pecados. O sacramento da unção perdoa os pecados, porque o sacerdote, no dia da ordenação, quem já participou de ordenação sabe disso, que ali no momento da ordenação, o bispo passa a ele, através do sacramento da ordem, o poder em Jesus Cristo de ungir os doentes e de perdoar os pecados. Então é isso. Então vocês percebem que Jesus passou à igreja o cuidado pelos doentes, e a igreja sempre preservou isso. A igreja sempre leva isso muito a sério. Por isso, os sacerdotes estão sempre disponíveis quando algum doente tem necessidade do seu serviço. Vamos então ficar de pé?